E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar. Lembro ainda que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Primeiro tema é o clássico da próxima quinta-feira, né? Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro divulgou a parcial em que mais de 40 mil torcedores já estão garantidos na partida, né? Os ingressos já foram comercializados. O clube também anunciou que as diretorias de Cruzeiro e Atlético fizeram uma parceria valendo aí para os clássicos que liberam algumas condições especiais para a torcida, né? Questões que estavam proibidas até então. Por exemplo, lá no Independência, a torcida do Cruzeiro não podia nem levar aquelas faixas de mão, né? Que são tipo cachecóis. Até isso estava sendo proibido, agora vai ser liberado para esse jogo da Copa do Brasil. A polícia não libera instrumentos para a torcida do Cruzeiro lá, no caso do Atlético, como é no Mineirão, eles sempre liberam, mas a questão de bandeira de bambu, por exemplo, né, essas seguem proibidas até por questão de segurança. Outras novidades desse anúncio dos clubes é que os valores dos ingressos serão similares nos dois jogos. Nesse primeiro jogo, pelo menos, é R$120 o ingresso inteiro, R$60 a meia entrada. E a carga de ingressos para o visitante vai ser liberada antecipadamente, né, sem a necessidade do pagamento adiantado, já que as diretorias vinham naquela briga e tudo mais. E agora os ingressos de visitantes serão repassados ao clube rival, né, em forma de consignação, que aí o que não vender depois eles devolvem. Enfim, são questões tão elementares e tão básicas que eu acho até meio ridículo a gente falar sobre isso como notícia. Porque colocar um valor minimamente decente no ingresso, praticar os mesmos valores de ingresso em casa e fora, e pô, liberar faixa de mão pra torcida rival, sabe? Tipo assim, são coisas tão simples. E é meio zoado, né, que o clássico, tão grande como é Cruzeiro e Atlético, com tantos anos de história, acabe se apegando a detalhes tão bobos, a picuinhas tão sem sentido, né, entre as diretorias, que volta e meia vão arrumar uma treta. E é bem provável, né, que durante esses dois clássicos aí da Copa do Brasil, a gente tenha mais uma briga entre as diretorias, porque convenhamos, a diretoria do Cruzeiro e a do Atlético não tem lado certo. Os dois agem como crianças de 12 anos a todo momento. E eu acho que isso só vai melhorar no momento que as próprias torcidas entenderem que a rivalidade entre os clubes, ela é dentro de campo, né? A zoação de um rival com o outro, ela é extremamente válida, é extremamente saudável. Agora, as diretorias, elas estão trabalhando pelo bem do clube, ou pelo menos deveriam estar. Então, a diretoria não cabe esse papel de provocar rival. O papel de um presidente, de um diretor do nosso clube, é zelar pelos direitos, né, pela nossa instituição e conseguir o melhor para ela. Da mesma forma, o rival pensa a mesma coisa. E Cruzeiro e Atlético já mostraram em diversas oportunidades que quando eles conseguem se juntar fora de campo, tem muito mais força na hora de fazer uma negociação, por exemplo, com verba de TV ou até mesmo com o patrocinador. Mas eles têm muita dificuldade em conseguir fazer isso, porque é mais importante zoar o rival, fechar um contrato de estádio e falar que o outro vai pagar aluguel e essas babaquices. A reunião do Conselho Deliberativo, que aconteceria na próxima segunda, dia 8, foi cancelada. E o mais engraçado da história é que, para quem não lembra, essa reunião foi o pivô de uma grande confusão entre o presidente do conselho, Zezé Perrella, e o presidente do clube, Wagner Pires de Sá. O Wagner mandou o ofício, né, para o Perrella, como é de praxe, falando da marcação da reunião. O Perrella rebateu esse ofício, falando que não dava para marcar a reunião por causa do tempo. E o Wagner foi lá e mandou a tréplica, dizendo que não estava pedindo favor nenhum, ele só estava comunicando da reunião. E assim o fez, né? Marcou a reunião e tudo mais. Aí agora esses dois que estavam super brigados resolvem se manifestar aí publicamente em conjunto, dizendo que de comum acordo cancelaram essa reunião do conselho. No final das contas, mais esse capítulo aí me faz pensar uma coisa, uma teoria que eu alimento há algum tempo, desde a eleição de 2017, que o que a gente está vendo é um grande teatro. Porque seja quem for quem ganha, seja qual for a opinião a vencer no fim das contas, é sempre o Perrella que vai estar mandando. Na eleição de 2017, o Perrella estava apoiando lá o Sérgio, né, que foi o candidato derrotado. O Wagner Pires, entretanto, tinha como braço direito o Itaí. Itaí que é filhote do Perrella, o Perrella que fez o Itaí. E às vezes eu me pego pensando até que ponto a gente é uma simples massa de manobra, um bando de otário, e até que ponto eles não ficam rindo da nossa cara enquanto a gente acredita nessas coisas, nessas brigas, esse negócio da mulher invadir o negócio, pegar documento, demitir secretária. Até por isso é tão surreal quando a diretoria do Cruzeiro fala que essa crise foi criada pela oposição.
quem é a oposição do Cruzeiro? Vocês conseguem enxergar um nome e falar assim, ó, esse cara aqui é a oposição? Porque o único que a gente poderia falar minimamente que é a oposição é o Gilvan. Mas convenhamos que ninguém leva o Gilvan a sério. O Gilvan foi um presidente que ganhou títulos, mas ferrou muito a gente na parte financeira, e é um cara que não tem chance nenhuma de voltar pro comando. E particularmente eu acho que ele nem quer isso, eu acho que a cota dele em mexer com futebol já esgotou. Mas tipo assim, quem é essa tal oposição? E o próprio Gilvan, ele não é oposição. O Gilvan era um cara do Perrella, tanto que foi o Perrella que botou o Gilvan e depois eles brigaram. E o mesmo Gilvan apoiou o Wagner Pires na campanha. O mesmo Gilvan falou recentemente que o Cruzeiro tinha que se livrar do Itaíra e tudo mais, mas o Gilvan não atacou o Wagner Pires. Então, no fim das contas, é tudo a mesma galera. Mas sei lá, fala aí nos comentários se isso faz algum sentido pra você ou não, se é eu que tô criando uma teoria da conspiração na minha cabeça, porque pode acontecer também. De acordo com a apuração do jornal Hoje em Dia, né, as recentes saídas de 3 atletas do Cruzeiro vão representar uma economia na folha salarial na ordem de R$620 mil por mês. Eles não falam os valores detalhadamente, né, mas as saídas aí de Lucas Silva, Raniel e Murilo liberam esse valor na folha, ou pelo menos, né, causam aí um alívio nessa folha, já que o Cruzeiro não está claramente dando conta de pagar o salário. Inclusive hoje é dia 5, já era para começar a pagar o salário, e tem gente que ainda não recebeu integralmente o salário do mês passado. Até por isso o dinheiro das vendas aí do Murilo e do próprio Raniel agora deve servir para cobrir esse buraco temporariamente, mas aí já vem aquele questionamento, né? E no mês que vem, quem é que vai ser vendido para pagar a folha? E essa notícia ainda completa que na programação da diretoria está prevista a venda de mais um jogador, que seria Lucas Romero. E aí convenhamos que é um atleta que vai fazer muita falta pra gente dentro de campo. Por quê? O Raniel não estava jogando, o Lucas Silva não era titular, o Murilo era a quarta opção para a zaga. Já o Romero, ele era titular como volante e quando precisou ele foi titular na lateral direita também. Então é um jogador que certamente a gente sentiria muito se ele sair. Eu torço muito para que essas vendas consigam equilibrar minimamente o caixa e de preferência que o Cruzeiro consiga passar aí por Atlético e por River Plate, né, em Copa do Brasil e Libertadores, porque a gente sabe que a premiação desses torneios é alta e certamente ajudaria o clube a bancar essa folha salarial até o fim do ano. Ou pelo menos por 1 ou 2 meses conseguiria resolver, né? Porque até o fim do ano ainda tem muitas folhas salariais por aí, além daquelas questões de 13º e férias. Então essa saída de 3 jogadores pode representar um início, né, de que a diretoria está enxergando a necessidade de reduzir a folha, mas acho que ainda é uma ação muito tímida nesse sentido e não acho que seja muito inteligente você reduzir a folha salarial negociando jogadores que não têm os vencimentos mais altos, né? E são jogadores jovens com potencial de evolução. Tem jogador do nosso elenco aí que ganha mais hoje do que esses 3 caras juntos, né? Tem muitos jogadores do Cruzeiro com salários acima de 620 mil. A gente não tem os dados detalhados, mas certamente Fred, Thiago Neves, Rodriguinho, Dedé, Fábio, pelo menos esses com certeza ganham mais de 620 mil por mês. E por fim, uma notícia que ganhou força nessa quinta-feira, né? Que o Tite estaria disposto a deixar o comando da seleção brasileira após o final da Copa América, nesse domingo, e que um dos técnicos cotados para ser o novo treinador da seleção brasileira seria o Mano Menezes, ele que já teria sido sondado ao lado do Renato Gaúcho. O motivo dessa saída do Tite seria o fato da comissão técnica dele estar sendo dissolvida. O Silvinho, que era auxiliar dele, foi lá para ser treinador do Lyon da França. O próprio Edu Gaspar, que era lá como se fosse o chefe do Tite, né, o coordenador, vai agora trabalhar no Arsenal da Inglaterra. E com isso o Tite estaria putinho, chateado e iria pedir as contas. Sinceramente, não acredito em nada disso. Acho que o Tite tem mostrado nas últimas convocações, na verdade desde a Copa do Mundo, que ele tá doido para se manter no cargo. O fato dele só convocar jogadores velhos é uma grande prova disso, né? Ele perdeu aí 1 ano sem testar ninguém, sem renovar em nada a seleção brasileira. Tudo isso porque ele tá trabalhando nessa Copa América com uma necessidade de ser campeão a qualquer custo, porque se ele não for campeão da Copa América, ele sabe que a CBF vai mandar ele embora. Então acho que o Tite pode até ter pensado nisso, pode até ter comentado isso com alguém, né? Até porque o jornalista não ia inventar isso do nada, mas no final das contas acho que o Tite não vai deixar a seleção brasileira. Mas caso ele saia, eu ainda acho que a primeira opção da CBF seria o Renato Gaúcho, até porque o Renato Gaúcho, a toda oportunidade que tem, ele se oferece para o cargo da seleção. Ele já falou em algumas vezes que para o único lugar que ele sairia na hora do Grêmio seria para treinar a seleção brasileira. E o Mano Menezes já fala num tom completamente diferente, até porque o Mano já foi técnico da seleção brasileira entre 2010 e 2012 e foi super sacaneado na época da saída, né? Para quem não lembra, o Mano pega a seleção em 2010 após a derrota na Copa do Mundo,
faz o trabalho sujo, né? Testa inúmeros jogadores, foi coisa de mais de 100 jogadores que ele usou na seleção, acabou conseguindo montar um bom time e logo depois de ganhar aquele super clássico das Américas contra a Argentina, lá na Argentina inclusive, o Mano é mandado embora e os caras trazem o Filipão. Tipo assim, o Mano roeu o osso e na hora do filé, né, que era a Copa das Confederações e Copa do Mundo, os caras trouxeram o Filipão pro lugar. Foi uma sacanagem, mas por um lado bom, né, o Mano não tem um 7-1 no currículo, embora eu acho muito difícil que um time do Mano tome 7 gols numa partida. Nunca vi o Mano falar assim que jamais voltaria a treinar a seleção brasileira, mas ele sempre falou que não tem mais essa ilusão, de que não é uma coisa que ele busca na carreira. Até por isso, eu acho que o Renato Gaúcho seria um nome mais lógico da CBF buscar. E tem o fato do Renato Gaúcho ser um cara muito mais carismático que o Mano Menezes. Eu até acho o Renato Gaúcho um treinador que precisa se provar um pouco mais, porque ele tem um grande trabalho no Grêmio, mas só esse grande trabalho no Grêmio. A carreira dele sempre foi marcada por oscilações, né? Nunca foi aquele técnico que chega no time, arruma o time e todo mundo confia. Ele pegou um bom trabalho do Roger Machado, conseguiu melhorar esse trabalho, ganhou títulos importantes com o Grêmio, mas caras como o Mano Menezes e o próprio Tite já têm um histórico mais comprovado, digamos assim, né? São técnicos mais confiáveis. E eu até acho o Mano Menezes muito parecido com o Tite. Eu acho até que para a seleção seria mais legal nesse momento ter um Renato Gaúcho do que ter um Mano. Por tudo isso, considero que o Mano Menezes não vai deixar o Cruzeiro, ele vai cumprir o seu contrato até o final do ano. E para 2020 eu acho que seria uma boa ideia tanto para o Cruzeiro quanto para o Mano Menezes que cada um siga seu caminho, o Mano vá procurar fazer o seu trabalho em outro lugar e o Cruzeiro resolva apostar em um treinador mais novo e, obviamente, um treinador bem mais barato, né? Porque o Mano Menezes é um técnico muito caro. E um outro detalhe, né? Até que Mano Menezes e Tite têm em comum, que é o fato deles não trabalharem bem com categoria de base. Eles preferem jogadores já formados e o momento do Cruzeiro pede justamente o contrário, né? Pede renovação, pede uso de base. Até por isso eu acho que pro ano que vem seria uma boa ideia o Cruzeiro ter um novo comandante, mas até o final do ano vamos com o Mano e eu não duvido que o Mano consiga trazer mais um título importante aí pro Cruzeiro. Ele já provou que é muito bom em mata-mata, o Cruzeiro recuperou a sua faceta copeira que parecia perdida e eu aprendi a nunca duvidar do Cruzeiro. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Amanhã, que é sábado, né, o Cruzeiro tem um jogo treino às 3 horas da tarde, então o vídeo de amanhã virá um pouquinho mais tarde. Por quê? Eu quero esperar o término desse jogo treino para falar um pouquinho sobre ele e talvez a gente veja alguma novidade, alguma coisa tática também diferente para abordar nesse vídeo de amanhã. Então o vídeo deve pintar aí por volta de umas 6 da tarde, tá? Mas vai ter como sempre. E no domingo a gente tem um 6x1 Responde. Por hora ficamos por aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!